Olá, donos e donas de empresa. Estamos começando o episódio 011 do O Dono Cast e eu quero começar já agradecendo a audiência de vocês. A gente recebeu uma notificação do YouTube que a gente, desde o episódio 010, a gente alcançou a marca de 500 inscritos no nosso canal e esse mês a gente alcançou a marca de notificação de muitas horas assistidas. Então o povo não está só se inscrevendo, não, eles estão assistindo mesmo o podcast e dá para perceber que vocês assistem mesmo, porque tem vários comentários lá no episódio, comentários muito pertinentes também. Fiquem à vontade para poder sugerir temas e convidados para a gente trazer nesse podcast aqui. Esse podcast que eu falei no episódio anterior é um projeto arrojado que a gente quer ser um dos maiores e mais relevantes podcasts sobre empreendedorismo e negócios do Brasil, tá? E a gente está começando então o episódio 011, que o tema é oratória. A gente tem como propósito aqui, nós que somos da Tutorianos, consultores de negócio, atendemos várias empresas, a gente já atendeu mais de 1.500 empresas no Brasil e no exterior, de trazer nesse podcast assuntos que muitas vezes a gente não trata durante a nossa consultoria, mas que também são relevantes para o nosso público, aí, donos e donas de empresa. E oratória é um assunto super importante. E eu hoje estou meio tenso aqui, porque eu trouxe como convidado um especialista em oratória. Então eu fico imaginando que ele deve assistir os podcasts, está aqui na minha frente agora, já me avaliando o que eu posso melhorar. E eu já não sou bobo, vou aproveitar para ele me dar dicas aqui super importantes, como que eu posso melhorar minha oratória durante o podcast, como que eu posso melhorar minha oratória nas minhas empresas, tanto com os meus clientes quanto com as pessoas que trabalham lá com a gente. Mas antes de apresentar o meu convidado e passar a palavra para ele, eu quero agradecer os nossos apoiadores, que, primeiro deles, já o nosso eterno apoiador, a ME Estúdios e Publicidade, que é onde a gente está, empresa parceiraça nossa, que tem muito diferencial atuando aqui na região, atua no Brasil inteiro, na verdade, tem equipamento completo, mas eu sempre falo que o diferencial deles, porque equipamento, qualquer empresa, se tiver principalmente o capital para investir, investe, mas é a postura da equipe. Não tem nenhuma vez que eu não venho aqui que não tem uma melhoria, que não tem uma novidade, a postura da equipe sempre focada em melhorar, sempre focada em solução. Então, assim, super recomendo o trabalho da ME Publicidade para você aí que precisa de gerar conteúdo para suas redes sociais, casamento, fazer o seu próprio podcast. Então, tá super recomendado a ME Studios. Quero também agradecer ao nosso apoiador, que é a Padaria Timirim. A Padaria Timirim, ela consegue associar tradição e modernidade e inovação. O Léo Pereira, que é o dono lá da Padaria Timirim, ele tem um aplicativo onde quanto mais você compra, mais pontos você junta, depois você consegue trocar os pontos por produtos também, faz delivery, está com uma proposta de automatizar ao máximo o atendimento ao cliente, sem perder na humanização. Equipe dele diferenciada, ele faz uma gestão à vista lá da padaria dele, onde os funcionários lá, os colaboradores, sabem direitinho o tanto que a padaria está faturando e o quanto que a padaria precisa faturar para eles ganharem gratificado. Cara, é um negócio inovador e, como padaria, tem produtos extremamente saborosos. Se você for lá na Padaria Timirim, eu te recomendo experimentar o bolo de mandioca. O bolo de mandioca de lá é fenomenal. Super recomendado aí. Um abraço a todos da Padaria Timirim. Outro apoiador que entrou na jogada aqui agora também, temos um novo apoiador, é a Tutorianos Consultores de Negócios. A Tutorianos é a nossa empresa, né?
mas que antes não estava como patrocinador, virei para a Dani e falei, ô Dani, a gente não pode perder essa boquinha não, a gente vai lá, fala de outras empresas, nós não podemos ficar de fora, estamos tendo feedbacks muito positivos de todos os apoiadores aqui do nosso podcast, e antes que as vagas de apoiadores acabem, já garantimos a da Tutorianos. Tutorianos, se você tem uma empresa e quer aumentar o lucro dela e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida sua, pode chamar a gente. Se você quer empreender, abrir o seu primeiro negócio, gastando menos tempo, menos dinheiro, sendo mais assertivo, menos estresse, pode contar com a gente também, que a gente adora. E a nossa missão é ser o apoio que o dono e dona de micro e pequenas empresas precisam e merecem para alcançar o futuro que eles desejam. Bom, como eu disse, hoje eu estou até tenso, porque eu trouxe um especialista em oratória para nos ajudar aqui e ele deve estar me avaliando. Quem que é o Carlos? O Carlos é Carlos Silva, CEO da Vox2U Ipatinga, palestrante, treinador, mentor de oratória e comunicação para empresários e esposo. Ó, isso aqui é fala dele, a descrição, tá? Esposo da minha feminina alma, com quase 400 alunos mentorados na Vox2U. A sua feminina alma, que bacana de escrever assim, a esposa, hein? Esposa. Que isso, Alessandra, Esposa e sócia. Pois Manda é. em todos os Manda em todos os lugares, né? Gente, aqui não tem frescura e tal. Vocês perderam os bastidores aqui, porque para testar, o Luquinha pede pra gente testar o microfone. E ele falou assim, Ronan, fala o seu nome e o que você faz. Só para testar o microfone. Aí a descrição minha foi, Ronan Delfim, obedeço a Dani. Para você também, mais ou menos assim, Carlos? Mais ou menos assim, tem que ser. Tá, deixa eu ler sua formação aqui, que eu fiquei até interessado, Carlos, já começando por aí. Sua formação é engenheiro de produção pelo Unileste, em 2010, treinado 2 vezes nos Estados Unidos pelo coach número 1 do mundo, Tony Robbins. Desde 2017 e Business Master na Flórida em 2018 e Master Coach pela Febracis em 2018 em Boston. Carlos, primeiro, fica à vontade aí para... Seja muito bem-vindo para cumprimentar a nossa audiência. E eu já emendo te perguntando, o que levou um engenheiro de produção a vir fazer esses cursos na área de coach e agora não, né? Já tem um tempo, especialista em oratória, Carlos, de engenheiro a mentor de oratória. Me conta um pouquinho aí dessa jornada. É uma história incrível. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade de estar aqui. Da mesma forma que você está constrangido, eu estou também, porque especialista em pequenas empresas, e a minha empresa apenas 2 anos. Então, eu admiro muito o trabalho que você faz, juntamente com a sua esposa também. É uma inspiração para mim e a Alessandra. Obrigado. Porque empreendem juntos e tem os desafios de empreender juntos. E o meu relacionamento com a minha esposa também, a Vox2U entrou, foi justamente nesse momento. Mas eu vivi nos Estados Unidos, fui para os Estados Unidos em 2016, e lá eu já fui com essa decisão mesmo de fazer a minha formação e tudo. Mas antes de tomar essa decisão... Então você chegou a morar lá? Você morou lá? Morei 3 anos e 8 meses. Olha! 3 anos e 8 meses. Foi, assim, a melhor experiência da minha vida. Antecipei aí quase que 40 anos da minha vida com essa experiência, com toda certeza. Mas antes disso, Ronan, eu sempre fui empreendedor. Então, na época da minha formação em engenharia de produção, eu já estava empreendendo. Eu formei em 2010 e após a minha formação já tive o meu primeiro negócio familiar. Mas, assim, você entende melhor do que eu, com certeza, como consultor de negócios, que não basta apenas empreender com força, com garra, com determinação, sem processos. E eu gosto muito, tem uma das minhas palestras que eu falo sobre o poder do fracasso. Quase ninguém gosta de falar sobre o fracasso, mas eu gosto de falar porque, para mim, o fracasso nada mais é do que são resultados. É o mesmo lado. Fracasso e sucesso são os 2 lados da mesma moeda. Então,
eu empreendi, foram 6 negócios, eu gosto de dizer, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tomei essa decisão, eu coloquei a mão no chão lá no asfalto de Nova York, olhei para aquela imensidão, meu Deus do céu, é aqui que eu vou fazer o meu primeiro $1 milhão. Mas isso já tinha quebrado 6 empresas. E essa última que eu quebrei, assim, foi avassalador. Ô, Carlos, talvez desculpa pela falta de uma consultoria de negócio. Desculpa te interromper, mas assim, eu tô na cabeça de... E aí eu quero te perguntar aí, o que que você acha? No Brasil tem muito mais empresa que cresce do que aquelas empresas que perenizam. Verdade. Né? Já teve ano de quebrar 6 empresas a cada 2 horas no Brasil. Uau. A estatística de mortalidade das empresas, principalmente microempresas, é altíssima. E na Tutorianos, e eu quero explicar bem aqui, a gente ajuda empresas a fechar também. Uau. Por quê? Muitas vezes, infelizmente, o empreendedor, a empreendedora, o dono e dona de empresa, demora muito para procurar ajuda. E ele vai ali numa bola de neve. Por exemplo, tem um tipo de empréstimo que chama Pronamp, que é para microempresas. E aí muitos donos e donas de empresa crescem o olho porque a taxa é pequenininha, os juros, menor do que o mercado, e tem geralmente um prazo de carência de 11 meses, por exemplo. Então, você está falando aí da importância de planejar e programar e tudo. Muitos crescem o olho, principalmente nesse prazo de carência, bota o dinheiro para dentro da empresa, não sabe direito o que fazer com aquele dinheiro, gasta aquele dinheiro, no final pergunta assim, tá, eu peguei 60 mil, peguei 50 mil, peguei 100 mil. Onde foi parar esses 100 mil aqui dentro? Justamente. E não se programa para daí 11 meses começar a pagar. E aí, na hora que começa a chegar as parcelas, já gastou 50 mil ou 100 mil, não sabe para onde que foi esse dinheiro, o dinheiro não fez grande diferença de verdade na empresa dele, e ele tem que pagar, e aí começa a juntar com o financiamento do computador que ele fez, com o aluguel, com isso e com aquilo, e aí ele demora para nos procurar. Quando procura, a gente vai analisar a viabilidade financeira do negócio dele. E mágica a gente não faz, né, Carlos? Então, assim, a gente é consultor, muita experiência, já ajudamos a abrir várias empresas, ajudamos várias empresas a crescer, expandir, e já ajudamos também várias empresas a fechar, com menos estresse, com menos dívida e tudo, porque a nossa missão, como eu falei, é ser o apoio do dono e dona de microempresa, independente da situação que ele estiver. Fantástico. E aí, deixa eu trocar uma ideia aqui, que eu quero lançar. Você está falando aí que você já quebrou 6 empresas e tudo. A gente está querendo, Carlos, e aí eu quero falar para a nossa audiência também, a gente quer fazer um episódio sobre como fechar uma empresa. Nunca vi um podcast sobre isso, só que a realidade, infelizmente, da maioria dos empreendedores no Brasil. Eu só não esperar quebrar para poder fechar. Primeiro, o que fazer para não fechar? Mas caso seja inviável, quando tomar essa decisão, o que analisar para tomar essa decisão e como viabilizar o fechamento da empresa. Fantástico. Então, é um tema ousado. Não sei se vai dar audiência, porque não sei se muita gente vai se interessar em ouvir, mas é um tema que é a realidade da maioria dos empreendedores do Brasil. Você acha que vale a pena a gente fazer um episódio sobre isso? Com certeza. Inclusive tem uma técnica de oratória, que nós vamos falar daqui a pouco, que fala justamente, que usa da vulnerabilidade para poder conectar. Aí, ó. E a vulnerabilidade, ela conecta. Legal. Então, isso é fenomenal. Mas o que me levou a tomar essa decisão de empreender foi justamente essas experiências, e eu obtive esses resultados. E o que me levou a entender justamente esses fracassos foi falta de comunicação, foi a falta Não adianta também ter todo um planejamento ali e essa comunicação interna, eu não consegui ter essa consistência. E aí, quando eu tomei essa decisão de ir para os Estados Unidos, já estava decidido, nunca mais eu terei empresa. Nunca mais eu terei empresa, eu vou investir agora em mim. E assim eu fiz, foram 3 anos de aprofundamentos, de treinamentos, e aí fiz a minha primeira experiência com o Tony Robbins,
lá em Nova York, 2017. Foi uma decisão muito assertiva também, 5 dias ali de autoconhecimento. Eu precisava me conhecer, Ronan. E hoje eu percebo que o Carlos, que empreendeu 6 empresas, na verdade, não foram as empresas que quebraram. Eu gosto de dizer, e aí acredito que você deve concordar comigo, que casamento e empresas não nascem para serem quebradas. De jeito nenhum. Casamento, de forma alguma, é inquebrável. A empresa também ela é inquebrável. O que quebra são as pessoas. E aí eu percebi, lá nos Estados Unidos, tive acesso à inteligência emocional, até então nunca tinha ouvido falar sobre essa expressão, e comecei a aprofundar um treinamento atrás do outro, foram 6 formações, e isso me deu um embasamento desse autoconhecimento, de saber qual era a raiz de todos os fracassos que eu tive. Foi o não entender verdadeiramente o meu propósito, quem verdadeiramente eu era. E aí, depois dessa decisão, tomei de fazer uma formação também internacional em coach pela Febracis, em Boston. Também foi uma decisão muito assertiva. E a partir daí, eu tomei a decisão de ser coach individual. É interessante que quando eu voltei dos Estados Unidos, minha mãe foi me visitar e aí eu tomei a decisão de voltar antes do tempo, porque eu ia ficar lá mesmo, não ia voltar, ia construir família lá. Voltei e já comecei aqui no Brasil a atuar como coach. Então, no ano de 2018, eu tive 60 alunos individuais. Foi uma experiência incrível, mais de 1.000 horas de coach individual. Chegou no momento que ficou muito saturado ali, também não conseguia expandir mais, não conseguia mais crescer. E eu tinha um sonho muito grande ali de trabalhar empresas, treinamento, ou seja, treinar um número maior de pessoas. Quando eu voltei dos Estados Unidos, a minha primeira empresa que eu atendi foi os Minas, um treinamento incrível, foi muito bom. E a partir daí tomou uma projeção para outras empresas também, e aí foi uma decisão também muito assertiva também, trabalhar com treinamento. Mas aí veio a pandemia. Com a pandemia, e eu já projetando a minha carreira como palestrante a nível nacional, já tinha palestras agendadas já para Brasília, para São Paulo, mas com a pandemia paralisou tudo e eu fui para a internet. Ou seja, toda a formação que eu tive não me preparou devidamente para a internet. Eu fui do jeito que eu estava. Acredito que a maioria das pessoas também. Mas assim, hoje eu revendo aqui alguns vídeos lá dos primeiros que eu postei, gente, meu Deus, eu não acredito que eu tive coragem de postar, mas foi feito daquela forma, ou seja, o bem feito é melhor do que o perfeito. E a partir daí eu tomei gosto comecei a fazer lives e treinamentos online e tudo, e a oratória entra na minha vida com o meu casamento, preparando já para o nosso casamento. Nós fomos participar de um outro evento com o Tony Robbins. Eu fiz uma proposta para a minha noiva, que é a minha esposa hoje, assim, já estávamos programados para Cancún, a nossa lua de mel. Eu disse, meu bem, que tal? Eu já fiz um treinamento com o Tony Robbins lá nos Estados Unidos, foi incrível e tudo. Eu quero que você conheça essa experiência também, porque eu quero empreender juntos. Então, que tal trocar a nossa... E aí eu utilizei as técnicas de oratória com ela. Então nós vamos conversar aqui. Isso. Meu bem, o que você acha? É o seu sonho para Cancún? É o meu também. Nosso casamento daqui a 2 meses. O que você acha? Vamos trocar esse investimento que nós vamos fazer pela nossa lua de mel? Vamos para um evento de business em Salvador? Você trocou passar a lua de mel com ela em Cancún para passar a lua de mel com ela e o Tony Robbins lá. 7 dias. Em Salvador, híbrido, com 80 empresários do Brasil. E nós estávamos ali 7 dias num resort em Salvador. Aí ela topou. Eu imaginei que ela não toparia. Não, eu estou falando algo que eu já sei a resposta. Na hora, não, vamos. Vai ser interessante. Aí você já pensou, essa aí é para casar, hein? Essa aí é para casar. Ela nunca teve empresa, nunca empreendeu, então ela já sabia desse meu desejo, o desejo dela também, queria estar comigo nos palcos, e foi muito boa a experiência, não me arrependo, foi daí que veio a inspiração para a Vox to You, porque nós iríamos lançar o nosso produto digital. Nós temos uma imersão, um treinamento, uma mentoria para casais, que nós não lançamos ainda, por causa da dificuldade que ela teve diante das câmeras. Eu nunca tinha feito um curso de oratória nos Estados Unidos. Eu fiz, na minha formação, disciplinas de oratória na minha formação de coach. E eu achava que eu não precisava. Trabalhando já com treinamento há muito tempo, eu fiz treinamento com o maior do mundo, então a minha régua já foi lá em cima, então eu não preciso, vou ver mais do mesmo. Só que foi por insistência dela, porque ela queria estar comigo no palco, queria fazer um curso de oratória, e aí pesquisando ela encontrou a Vox to You em São Paulo.
Acabou que fez a matrícula, eu não deixei ela ir sozinha, Aham. indo junto com ela, e foi muito boa a experiência, porque todas as experiências que eu tive nos Estados Unidos, em 3 anos que eu estive lá, não existe uma estrutura 100% focada só em oratória. E é por isso que eu tomei a decisão de ir lá mesmo, fazendo o curso com ela. Eu não fui para comprar franquia, eu fui para fazer o curso juntamente com ela, porque nós iríamos lançar a nossa plataforma lá do Casal Imperfeito. E aí, lá mesmo, Ipatinga precisa dessa transformação também. Não existe algo específico só em oratória. Um modelo que já está comprovado, que já está mais de 70 mil alunos já impactados, ou seja, lá mesmo nós tomamos a decisão. E aí foi 2022, nós inauguramos Aquele que tinha prometido que não ia mais empreender. Não ia mais empreender. E aí... Mas, Carlos, eu costumo falar assim, que nem todo mundo tem perfil para empreender e nem todo mundo tem perfil para ser CLT. O problema é quando quem tem perfil para empreender tenta ter uma vida de CLT e quem tem perfil de ser CLT tenta ter uma vida de empreendedor. É verdade. Entendeu? Esse é o desafio. E aí, Carlos, à medida que você foi falando aí da Vox2U, a pandemia também, a Tutorianos é uma franquia para consultores também, nós somos sócios na franqueadora, a gente faz parte do grupo NTW, que a gente tem até maior orgulho de falar que é a maior e mais premiada rede de franquia contábil da América Latina. Agora eles estão até com um escritório em Portugal e tudo, bem legal. E lá na BF, que a gente faz parte da BF, Associação Brasileira de Franchising, eles chamam o Covid de acelerador digital. A gente não pode de jeito nenhum falar que a pandemia foi boa. Eu perdi familiares durante a pandemia. Acredito que quem não perdeu familiar, pelo menos conhece alguém que perdeu, conhece alguma história triste. De jeito nenhum foi boa. Mas a pandemia deu uma acelerada no desenvolvimento nosso. Cara, olha o que aconteceu na hora que a gente foi lançar a franquia. Nós lançamos a nossa franquia da Tutorianos no dia 3 de março de 2020. 3 de março de 2020. 15 dias depois, dia 18 de março de 2020, pandemia mandou fechar tudo, aquele desespero. Eu lembro que eu ia para reunião com um cliente meu e falava assim, porque a gente é muito transparente e honesto com os nossos clientes. Do mesmo jeito que eu falo assim, eu não vendo sonho e não faço mágica. Eu virei para os meus clientes e falei assim, de verdade. E eu acho que é até uma dica para os empreendedores aí, transparência com os clientes, honestidade com os clientes. Eu virava para eles de verdade e falava assim, olha, de verdade eu não sei o que te falar de dica de como passar por essa pandemia, porque era uma coisa nova para todo mundo. E eu não queria ali ficar enrolando o meu cliente. Falei para ele, mas uma coisa eu te prometo, você não está sozinho nessa. Se você quer alguém te ajudando a pensar, alguém para chorar junto, alguém para pegar na mão e ir junto, continua com a gente. E graças a Deus e a credibilidade que a gente tinha, 98% dos nossos clientes continuaram com a gente e ainda indicaram a gente para outros que estavam precisando. Na época, a gente ajudou bastante empreendedores, demos consultoria gratuita, 1 hora de consultoria para todo mundo que tinha loja de roupa, comércio que estava fechado, uma hora de consultoria para a gente poder ajudar ali naquele momento. Enfim, deu uma acelerada muito boa. E aí nós vimos que o nosso método, que é o que a gente de consultoria, estava comprovado que ele era eficiente tanto no presencial quanto no online. Hoje, eu atendo empresa, a gente está no interior de Minas, Ipatinga, eu atendo empresa de Roraima, atendo empresa do Mato Grosso, Estados Unidos, Portugal. Então, assim, a gente, de novo, de jeito nenhum pode falar que a pandemia foi boa, mas deu uma acelerada no desenvolvimento de várias empresas e tudo, separou, daí veio a importância de mostrar para os empreendedores a importância de ter uma gestão
eficiente, porque quem tinha caixa, quem tinha organização foi menos sofrido e a maioria sobreviveu, quem tinha uma gestão mais profissional, né, Carlos? Com certeza. E eu posso te afirmar, pela experiência vivida nos Estados Unidos, que o Brasil acelerou aí no mínimo 5 anos com todo esse aceleramento digital. Ô, Carlos, beleza. Vamos aqui. Por que eu escolhi esse tema oratória e por que eu te convidei? Vamos lá. Primeiro, pessoal, porque eu percebo que a comunicação é uma das 10 habilidades mais valorizadas no mercado. E a comunicação, o ser humano é um ser comunicante. Perfeito. A gente precisa comunicar. E aí eu vejo que os empreendedores, os donos e donas de empresa, precisam melhorar a comunicação deles com quem trabalha com eles, com os clientes. É claro que a gente vai falar de oratória, é o foco aqui, mas comunicação através de um e-mail, uma proposta comercial, é uma forma de comunicar, né? E eu andei estudando aqui, me preparando, eu percebi que tão, ou às vezes até mais importante na oratória, aquilo que a gente fala é o jeito que a gente fala e o nosso corpo fala mais do que a nossa boca, né, Carlos? E como? E aí eu vejo, Carlos, assim, que oratória, então, é muito importante para os empreendedores. E eu fui comprovar isso porque na hora que eu vou conversar com os meus clientes, a maioria está fazendo o curso de oratória lá com você. Convidei o Fred Machado, que é consultor de imagem, e a Poli Salgado, que é dona da Poli Salgado Estúdio lá, de beleza, para vir aqui, 2 alunos seus. Eu falei assim, então eu não estou errado em escolher esse tema de oratória. Se eu considero que é importante e ainda estou vendo na prática que vários clientes meus estão indo lá te procurar, então é porque eles também consideram importante. Aí pergunta, Carlos, qual que é a importância da oratória para empreendedores? Por que você acha que empreendedores te procuram tanto? Qual que é o maior desafio que eles querem superar? Por experiência própria, o que me levou a empreender novamente, é lógico que tem todo esse o sangue no DNA ali de empreendedor que me levou a tomar essa decisão novamente. Mas foi por entender justamente isso. Quando eu estava como coach individual, como empreendedor solo ali, eu comecei a perceber por que a maioria dos meus alunos, eu tive aluno nos Estados Unidos, executivos, que investiram 12 mil reais, 15 mil reais, porque eu cobrava em dólar, minha formação foi em dólar. Eu voltei para o Brasil, mas continuei atendendo online. E aí, a minha avaliação naqueles 60 alunos ali, quais deles performaram tanto quanto investiram? E eu fui perceber que não é o processo do coach, eu respeito, eu gosto, não é o meu posicionamento hoje como coach, não que eu não concorde, mas a comunicação, a base da comunicação, eu percebi que aqueles alunos, aqueles meus coaches ali, por mais que eu aplicasse a metodologia, não conseguia trabalhar ainda a base, que é a comunicação como um todo. A comunicação interna. E um dos maiores inimigos do empreendedor é justamente essa comunicação interna. Oratória, eu gosto de dizer que oratória, a palavra oratória vem do verbo orar. Ok? O que é orar? Orar, na minha percepção, é a capacidade que você tem de olhar para dentro de si e perceber os efeitos da comunicação. Então, a oratória, ela é muito mais interna do que externa. Olha. E aí eu tenho uma frase que eu digo assim, falatória não é sinônimo de oratória. O fato de falar muito, o fato de falar até bem, não significa que essa pessoa tenha uma boa oratória. Por quê? A comunicação, por exemplo, ela não está condicionada simplesmente na fala. Porque falar todo mundo fala. E aí, lá na nossa academia, o nosso aluno ele tem uma experiência muito mais com a escuta do que com a fala. Ô Carlos, você está falando isso, a gente tem treinamento sobre vendas. Tem um treinamento nosso que chama do entendimento ao atendimento.
Perfeito. Já dando um spoiler, qual que é a moral da história desse nosso treinamento? É que antes de eu querer atender o cliente, eu tenho que entender o que o cliente quer ou precisa. Perfeito. Eu costumo falar que as pessoas só compram por 2 motivos. Ou porque querem ou porque precisam. Qualquer empresa, e aí eu fico lançando o desafio para você que está nos vendo aí agora, você vende desejo ou vende necessidade? Tem empresas que vendem desejo. Talvez um restaurante de luxo, por exemplo, ele vende muito mais desejo do que a necessidade de alguém comer. Né? Quando eu tenho necessidade de comer, eu vou num tipo de restaurante. Quando eu tenho desejo de impressionar a Dani ou de ter uma experiência que não seja só o hábito, o fato de matar a fome ali de comer, eu vou em outro tipo de restaurante. Então, toda empresa, ou ela vende desejo ou ela vende necessidade. Aí a gente tem que entender o que a gente vende. Entendeu? O que a gente vende. E aí, Carlos, eu fico vendo que um bom vendedor, eu falo lá, além de ser bom em oratória, ele tem que ser bom em escutatória. Perfeito. Eu falo que um bom atendimento ao cliente é 60-40. Isso aqui eu estou chutando essa proporção, tá? Mas eu falo isso no treinamento só para a pessoa ter ideia da importância da escutatória. 60-40. 60% escutando o cliente e 40% falando para o cliente. Então, isso aí que você falou faz total sentido. Nós temos um módulo dentro do curso mais completo que é a escutativa. E é uma aula impactante. Os alunos saem ali totalmente impactados, porque justamente essa é a proposta. Ouvir o não dito. 87% da nossa metodologia está baseada na comunicação não verbal. E pelo o empreendedor, por não estar atento a essa questão, acaba não trabalhando bem a questão da comunicação não verbal. E a comunicação não verbal, ela chega primeiro. E nem sempre você terá a segunda chance de causar a primeira impressão. Então, a comunicação não verbal ela é fundamental. Escutar não é fácil, concorda? Concordo demais. Não é fácil, mas é treinável. Eu estou procurando aqui, que eu fui numa palestra do João Branco. Ele é o manda-chuva do marketing do McDonald's no Brasil, do João Branco. Eu tirei foto lá na palestra, porque a gente participou da maior feira de empreendedorismo do mundo, que foi lá em São Paulo, e ele foi um dos palestrantes. Eu estou procurando aqui. Ele disse algo muito a ver com isso daí, da escuta ativa. Muitas vezes o cliente fala não com palavras. Ele disse, eu vou achar aqui, e eu volto e repito, mas ele disse algo do tipo assim: os clientes sempre nos falam, Sim. Às vezes com palavras. Às vezes com palavras. Fenomenal. Às vezes com palavras. E aí eu sei que você é um cara cristão também, e independente de religião aqui, eu vou citar uma passagem que eu gosto muito, que é assim: ide e pregai o evangelho. Se necessário, fale. Se necessário, fale. Essa é uma frase de São Francisco de Assis. Isso, Francisco de Assis, fantástico, exatamente. Se for necessário, utilize as palavras. Exatamente. Então, assim, isso que você está falando tem todo o sentido. E, Carlos, aí eu fico vendo umas dificuldades que até eu não, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas assim, eu queria me expor aqui do seguinte: tem uma outra frase que é assim: entre o que eu penso, o que eu falo, que você escuta. Não, entre o que eu penso e o que eu falo tem uma diferença muito grande. E entre o que eu falo, você escuta e entende, tem um abismo. Um abismo, né? E a gente tem que preocupar com isso. Eu vi um meme também uma vez na internet, depois eu procuro a foto aqui da palestra do João Branco, que falava assim: o Cascão, da Turma da Mônica, encontrou com o Cebolinha, e o Cebolinha e o Floquinho, que é... Inclusive, produção, bota a imagem do Cascão, do Cebolinha e do Floquinho para o pessoal entender, tá? O Floquinho é um cachorrinho verde, lá da Turma da Mônica, você não sabe se tá de frente ou de costas e tudo. E aí o Cebolinha virou pro Cascão e falou assim:
Cascão, eu ensinei o Floquinho a assobiar. Aí o Cascão, é mesmo? Duvido, você ensinou um cachorro a assobiar? É, eu ensinei. Aí o Cascão virou pro Floquinho e falou assim, assobia, Floquinho, assobia. E ele não assobiou. Aí o Cascão falou, você não falou que ensinou? Aí o Cebolinha respondeu assim, daquele jeito do Cebolinha, né? Eu falei que eu ensinei, mas eu não falei que ele aprendeu. E tem muito dono de empresa, Carlos, que por dificuldade de comunicar, às vezes não comunica com o colaborador dele direito, aí o colaborador dele acha que está fazendo a coisa certa, acha que está agradando o dono ou a dona da empresa e, na verdade, está desagradando. E aí, Carlos, já uma dificuldade que eu tenho, que eu tive que aprender, é que também o óbvio também tem que ser dito, né, Carlos? Precisa ser dito. Que nem não aquilo que é óbvio para mim vai ser exatamente óbvio para você. E muitos donos de empresa acham que o funcionário, empregado, colaborador lê o pensamento dele, né? E a comunicação, quanto mais clara e objetiva, a orientação, o pedido que você for fazer para alguém que trabalha com você, tem que ser o mais claro possível, né, Carlos? E aí, Carlos, assim, quais são os ingredientes, você já começou a falar aí da escuta ativa, quais são os ingredientes que compõem uma boa oratória? Pensando no estilo de comunicação assertiva não significa acertar sempre, porque nem sempre vamos acertar, mas eu posso ser assertivo, ou seja, sucinto, direto, claro e objetivo no que eu tenho a dizer, ou na tese que eu tenho a defender. A escuta ativa ela é fundamental porque essa escuta ela é conectar e quais são as técnicas que nós utilizamos para essa escuta ativa. Contato visual, fundamental. Então, na faculdade nós fomos treinados, por exemplo, na apresentação de algum projeto, alguma coisa assim. TCC, né? O trabalho de conclusão de curso. Não olhe para as pessoas, olhe para o fundo da sala. E isso, falando de oratória de alta performance, não conecta. Então, mesmo aqui no 1 a 1, se eu tiver 1000 pessoas à minha frente, é lógico, não tem como fazer contato visual com todos, mas eu utilizo da técnica para fazer com que eles estejam vidrados na minha palestra. Se eu faço uma gravação pelo celular aqui ou uma live, eu consigo provocar esse contato. Hoje já se fala de contato visual online. A importância do contato visual é tamanha que tem aplicativos que corrigem. Se eu gravo aqui, por exemplo, estou com um texto aqui, eu gravo o texto lendo, o aplicativo corrige o meu contato visual. Tem uma inteligência artificial que faz isso, Fantástico. né? Coloca você o tempo todo vendo, né? Olhando para a câmera. Olhando para a câmera, porque tamanha é a importância do contato visual. Então, além da escuta ativa, contato visual, rapport. Já ouviu falar do rapport? Já, a gente usa muito na técnica de venda, por exemplo. Não tem como não utilizar, porque é a forma de conectar com as pessoas. Explica rapport aí, fazendo favor, para quem não conhece. Por exemplo, imagina que você precisa conectar com as pessoas e hoje você já faz isso. Você que está assistindo esse podcast, possivelmente, mesmo que nunca ouviu falar em rapport, que palavra é essa? Rapport? O que é isso? Mas eu tenho certeza que você pratica em casa. Rapport é uma palavra francesa que quer dizer conexão, conectar com as pessoas. Tony Robbins, que é o maior palestrante do mundo, ele traz uma definição assim perfeita para o rapport. Rapport é a capacidade que eu tenho de entrar no mundo do outro. Ou seja, e traduzindo isso, eu gosto dessa expressão nos meus treinamentos também, de que, imagina, eu faço uma gravação aqui agora, estamos filmando aqui o estúdio, deu 1 hora de gravação aqui, e você me pede, Carlos, me transmite esse arquivo do jeito que está no seu celular para o seu celular. Se o seu celular tiver espaço, qual que é a melhor forma que eu tenho de transmitir? Eu posso mandar por e-mail? Eu posso mandar pelo WhatsApp? Vai perder a qualidade, talvez não vai muito grande aqui o arquivo. Mas tem uma forma correta. Se você tem um iPhone, liga o seu AirDrop. E aí, se tem espaço no seu celular, imediatamente, é muito rápido aqui, consigo transmitir do jeito que está, a qualidade que está filmada aqui no meu celular vai da mesma forma para o seu celular. Então, essa conexão, eu só consegui transmitir esse arquivo porque houve uma conexão através do AirDrop. Então, o rapport, trazendo de uma forma analógica também, é a maneira que você acessa o AirDrop da outra pessoa, acessa o Bluetooth da outra pessoa, para essa conexão, e eu consigo transmitir para você, Ronan, fidedignamente o arquivo que está aqui. Ou seja, eu consigo ser persuasivo com você de tal forma que eu consigo transmitir para você verdadeiramente aquilo que eu estou pensando e sentindo.
Carlos, esse negócio de conexão é tão importante, mas tão importante, que a gente percebe que a gente gera conexão mesmo sem querer. Por exemplo, o rapport inconsciente. Não, é porque eu vou falar do consciente que a gente usa, mas agora eu vou dar um exemplo do inconsciente. Esse negócio de rede social, as pessoas sabem que eu e Dani somos casados e sócios. O tanto de empreendedor, casal empreendedor que nos procura porque eles se identificam, provavelmente pensam assim, se eles são casados e sócios, eles vão entender a nossa realidade melhor. Então, o fato da gente ser casado e sócio gera conexão com outros casais empreendedores. Fantástico. Inclusive, o primeiro tema que o episódio 001 do nosso podcast foi casais que empreendem juntos. Perfeito. Aí a gente trouxe uma psicóloga, que é a minha terapeuta, e trouxemos um advogado para poder falar da parte legal e da parte psicológica de empreender junto. Lá na escola nós vivemos isso também, que hoje nós temos 14 casais que fazem junto. Acredito provavelmente que gera essa conexão. Por essa inspiração. Aí uma dica que por exemplo, quando a Dani estava grávida da Mariana, o tanto de empreendedora grávida que a gente atraiu, então vai gerando conexões, afinidades, né? Assim, as pessoas vão conectando, falando, ela me entende, ele sabe da minha realidade. O fato da gente ser consultor e empreendedor, que eles falam assim que a gente não é consultor de palco, não é consultor de teoria, eu também tenho as minhas empresas, além da empresa de consultoria, eu tenho as minhas outras empresas, também gera conexão, porque o empreendedor vira e fala assim, eu não vou lá falar só de teoria. O Ronan entende o que é empreender. Hoje eu tenho 4 empresas e junto com a Dani 3, a outra ela só não é minha sócia porque eu já tinha ela antes de ter conhecido a Dani e tudo. Então, assim, gera conexão. Né? Quando a Dani estava grávida, a gente atendeu um tanto de empreendedora grávida, a gente atende um tanto de casal empreendedor. Então, gera conexão. E na hora, eu dou uma dica para os meus clientes, que é, como eu falei aqui no começo, a gente atende muitas pessoas que querem empreender, ter o primeiro negócio. E pegando essa questão de conexão, eu sempre sugiro para o meu cliente ele montar uma empresa que ele seria cliente. Perfeito. Consumiu. Por quê? Ele vai ter mais facilidade de vender um produto. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de vender aquilo que eu não compraria. Tenho muita dificuldade de vender aquilo que eu não compraria. E quando o meu cliente lá me procura e ele está montando uma empresa que o perfil de cliente da empresa dele é parecida com o dele, facilita muito. Muito, muito. Muito. Então, assim, quando eu vou atender, por exemplo, clínicas, como a minha primeira empresa há 21 anos atrás foi uma clínica, facilita muito. Eu conheço a realidade ali, eu conheço as dores, as delícias de ter uma clínica e tudo. Então, gera essa conexão. E aí, por último, que eu sei que vai falar mais aqui hoje, quando a gente está dando treinamento lá para os nossos franqueados, como é que funciona a reunião de prospecção com o cliente? O possível cliente marcou com a gente faz uma reunião que dura ali aproximadamente uma hora. Não tem custo para o possível cliente, até porque naquela reunião a gente não resolve grandes coisas para ele. Essa reunião é mais para a gente entender a demanda dele e explicar como é que a gente ajuda naquela demanda. E a gente divide essa reunião em 3 partes. A primeira parte é ele ou ela contar um pouco da história dela, contar um pouco da história da empresa dela e fechar contando qual que é o principal desafio atual da empresa. Por que isso? Para usar rapport. Justamente. Eu não monto, gente, um personagem ali. Eu sou sempre o Ronan. Mas se ela fala que empreende com o marido, na hora de eu me apresentar, eu vou fazer questão de falar que eu também empreendo com a minha esposa. Se ela fala que tem filha, na hora de eu me apresentar, justamente para gerar essa conexão. Isso é rapport. Isso é rapport. É a técnica mais poderosa. O que vence uma eleição? Nada mais do que técnica bem aplicada. O que faz perder uma eleição, a última eleição nós percebemos aí presidencial, o que fez perder? Sem entrar no mérito aqui, mas foi justamente a falta da aplicação da técnica. Então, independente se é verdade ou não, quando você aplica
a técnica, ela funciona. Então, muitas pessoas que sabem disso, e aí o propósito da minha escola, eu como mentor de oratória hoje, é trazer a essa consciência mesmo, porque muitas pessoas utilizam da técnica da oratória em si, da ciência, porque é uma ciência, para fazer o mal. E funciona. E funciona, infelizmente, né? Então, se nós que somos pessoas boas, e lá na academia nós já alcançamos a marca aí, quase já 400 alunos. Na sua maioria, 85% dos nossos alunos são empreendedores, são empresários, são diretores, são executivos, são pessoas bem-sucedidas. Mas, Carlos, eu já estou pensando aqui, vou aproveitar a sua presença aqui. Nós temos que estreitar essa nossa parceria e eu atendo um tanto de gente que é seu aluno. E você atende um tanto de gente que tem potencial para ser meu cliente, vamos fazer um bem bolado aí, né? Vamos sim, porque tem Eu sou muito fã de parceria estratégica. Fantástico. Meu pai fala que parceria boa é que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Com certeza. A questão do network também é uma estratégia de oratória também. E a questão do network, muitas pessoas têm aquela percepção de que vou me aproximar do Ronan porque ele tem a oferecer. Mas e se pensar do lado contrário? O inverso, por exemplo. Eu vou me aproximar do Ronan porque eu tenho algo para oferecer. E eu ofereço primeiro e o que vem vai ser consequência dessa parceria, com toda certeza. Então, lógico, precisa ter o interesse. Eu gosto de dizer que não existe amor sem interesse. Não existe aproximação sem interesse. Então, eu me aproximo com esse interesse mesmo de poder contribuir com o teu negócio, com aquilo que eu tenho. E, contrapartida, eu recebo isso de volta. Aí sim é um network de Carlos, valor. Isso que você falou, eu costumo falar demais quando eu dou dica de como gerar network. Network, primeiro você soma para depois dividir. Perfeito, perfeito. Network, primeiro você soma para depois dividir. Eu tive uma felicidade, Carlos, de uma vez, ligar para um grande empresário aqui da nossa região, com uma agenda, eu sei que a agenda dele é super apertada, e eu liguei para ele, ligar mesmo. Ô, gente, você sabia que isso aqui usa para ligar também? Sabia? Porque a gente está perdendo essa noção que isso aqui usa para... Infelizmente, a maioria das vezes que eu recebo uma ligação, ou é alguém querendo me vender alguma coisa, ou é golpe, alguma coisa assim, né? Mas, enfim. Aí, eu liguei para ele, numa quarta-feira, tipo 3 horas da tarde, eu falei, vou ligar para ele, se não der para ele atender, ele vai ver que eu liguei e depois ele me retorna. Aí ele me atendeu assim, oi, Ronan. Aí eu falei assim, ô fulano, você tá ocupado aí, nem nada urgente, não pode me ligar depois. Não, eu tô numa reunião aqui, mas eu fiz questão de te atender, porque toda vez que você me liga é coisa boa. Olha só, velho. Perfeito. Isso é networking. É network. E valioso ainda. O network pode te levar a lugares inimagináveis. Então, isso é... E a oratória ela é fundamental para isso, para essa aproximação. Então, vamos resgatar aqui que eu te perguntei os elementos aí. Uma escuta ativa. Rapport. Network de valor. E aí? Outra estratégia fantástica. Eu te pergunto, hoje com os empreendimentos, com as 4 empresas que você tem, eu sou um grande investidor. Estou interessado em comprar a sua empresa. Comprar 100% dela. E nós estamos aqui agora numa negociação e você preparou aí a apresentação para me fazer aqui, mas você já sabe que eu estou decidido a comprar e tudo. A pergunta que eu te faço é, você vai colocar 5 pontos sobre a sua empresa. Você colocaria nessa sua apresentação 5 pontos positivos ou 5 pontos negativos? Essa é a mesma pergunta que eu faço para você que está em casa também. Numa apresentação de um negócio, do seu negócio, na sua apresentação, o que você colocaria? Os 5 pontos positivos ou 5 pontos negativos? Muito provavelmente os 5 positivos, né? 5 pontos positivos, que é o que enche os olhos e que a maioria faz, né? A maioria faz. Então, falando de persuasão, o foco da persuasão é em pessoas. Muito se relaciona a persuasão a vendas, diretamente falando. Mas eu gosto de entender que a persuasão ela está muito mais ligada à pessoa. Se eu estou querendo te persuadir, mas eu não te conheço, eu vou ter dificuldade por mais persuasivo que eu seja, não vou conseguir conectar com você. Carlos. Então, eu preciso entender qual é o meu público. Quais são as palavras que eu preciso utilizar para poder conectar com você. E essa técnica
que eu gosto muito, nós treinamos também os nossos alunos lá na Academia Vox2U, é chamado efeito Sarik. Já ouviu falar dessa técnica? Efeito? Efeito Sarik. Não, acho que não. O efeito Sarik é uma técnica de persuasão que você faz a persuasão, influencia e convence aquela pessoa ou quem está, ou um grupo de pessoas ali diante de uma palestra, pode ser utilizado também dentro de uma palestra, mas sem que o seu público perceba que você está persuadindo. Concorda comigo que ninguém gosta de ser persuadido? Sim, inclusive tem um livro que chama As Armas da Persuasão. Fantástico, fenomenal, Excelente fenomenal. ele. O subtítulo, eu vou até pesquisar aqui, é Como Persuadir e Não Deixar Ser Persuadido. Deixa eu pesquisar aqui, mas pode ir falando aí. Vai e aí lá. eu te perguntei, o que você colocaria na sua apresentação, os 5 pontos positivos, correto? É o que, naturalmente, a maioria das pessoas faria. Tem um livro que se chama Os Originais, escrito por Adam Grant. Ele traz esse conceito do efeito Sarik, que numa grande negociação da empresa Babel, ela foi vendida para a Disney. E qual foi a estratégia do CEO da empresa para apresentar? A Disney já estava interessada no negócio e ele, na sua apresentação, ele traz 5 vulnerabilidades do negócio. Ou seja, 5 pontos. Veja só, é algo que é totalmente contraceptivo. A pessoa está aqui à minha frente, eu estou querendo te convencer a comprar o meu negócio, entendendo que eu vou te convencer a comprar o meu negócio, mas na verdade a minha intenção é convencer você a não comprar o negócio. 5 motivos porque você não deve comprar o meu negócio. Ou seja, isso causa uma estranheza, concorda? Com certeza. Concorda comigo que causa também uma curiosidade? Demais. Se o seu negócio, eu estou interessado em comprar aqui Dono Cash e as suas 4 empresas, e aí você me diz, Carlos, aqui está 5 pontos porque eu quero te convencer a não comprar essa empresa. Eu vou olhar nos seus olhos e vou dizer, mas como assim? Como assim? Eu vim aqui para comprar? Vim para comprar, já estou pronto para comprar. Me fale mais sobre isso. Então, o efeito Sarik, a estratégia do efeito Sarik é quando você utiliza da persuasão de maneira intencional, sem que o seu público perceba que você está persuadindo, trazendo a vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade conecta. E aí você desempodera a sua comunicação para logo em seguida você surpreender. Lógico que é uma técnica que ela precisa ser utilizada muito bem, né? Senão ela se torna um tiro no pé. Vou dar um exemplo. Uma vez eu queria fazer uma postagem assim, não contrate atutorianos, pequenininho, se você não estiver disposto a fazer a sua parte. Perfeito. Aí o pessoal da nossa, era uma outra agência, não era ainda a 2P Alta Conversão, que cuida do nosso marketing hoje e tudo. Ela falou assim, cara, hoje em dia o povo tá lendo só manchete. Se você coloca grande, não contrate a tutorianos, o povo vai ler, vai associar aquilo dali com o seu Instagram e falar assim, o próprio Ronan tá falando para não contratar tutorianos e não vai ler nem a legenda. E que técnica é essa que você utilizou? Tem a ver com isso aí que você está falando? Tem a ver também, mas você utilizou aí de um gatilho mental. Você utilizou de um gatilho mental que é o gatilho mental da curiosidade. Então, ou seja, não é comum ver algo nesse sentido. Uma empresa propagando para não contratá-la. Você utiliza, sim, a questão do efeito Sarik, mas através de um gatilho mental que, aguçou ali a curiosidade. Me fala mais sobre isso. E aí há uma conexão. Carlos, voltando aí numa outra coisa que você falou, da mudança de mentalidade, e aí eu quero falar com toda tranquilidade aqui, que de verdade, assim, tem uma frase que fala assim, não foram as habilidades que te trouxeram até aqui que vão te levar para um próximo nível. E aí, eu de verdade, se o dono e dona de empresa que quiser me contratar, achando que eu vou fazer a parte dele, eu prefiro que ele não me contrate. Perfeito. Eu prefiro que ele não me contrate. Por quê? A gente vai fazer as reuniões, a gente vai sugerir, usar toda a nossa experiência de mais de 1.500 empresas atendidas, 20 anos como empreendedor mesmo, tem 20 anos que eu abri meu primeiro CNPJ e tudo, mas não dá para ajudar quem não quer fazer a parte dele. Perfeito. A gente costuma falar que a gente ajuda, mas não carrega. Eu não estou
disposto a fazer a parte que cabe ao dono ou à dona da empresa. Então, eu costumo falar que o que separa os empreendedores de sucesso de quem não tem sucesso não é fazer o que gosta. É aquele que está disposto a fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Porque fazer o que gosta, todo mundo faz. É verdade, com certeza. Mas aquele que tem disposição para fazer o que tem que ser feito, esse, com certeza, tem muito mais chance de ter sucesso do que aquele que está focado só em fazer o que gosta. Isso é diligência. Como aplicar o efeito Saric no teu negócio, por exemplo? Opa, peraí, vai falando que eu vou anotando aí. Nessa situação, quando você utiliza da técnica, nesse caso, é o que você já disse lá no início, a questão da integridade, da honestidade. São valores e princípios que é natural nosso, mas demonstrar isso de uma maneira muito clara, muito direta, ou seja, é preferível que você não contrate a tutorianos. Por quê? Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A sua parte vai ser necessária ser feita. Ou seja, lembra dos 5 pontos negativos? Uhum. Eu vou te dar 5 pontos negativos para você. Negativos não, 5 pontos fracos aqui que você não deve contratar a tutorianos. Assim como eu utilizo também 5 pontos ou alguns pontos ali para que não contrate a Vox2U. Por quê? Não vai ser fácil. Não é para qualquer um. Todo mundo precisa, mas não é para qualquer um. Uma das perguntas que eu faço para um dos nossos alunos é interessante que já está fazendo investimento, já decidiu ali a fazer, mas no ato, antes de assinar a matrícula, eu sempre faço a pergunta. É uma pergunta óbvia, mas eu preciso fazer ela. Como aluno aqui na Vox2U, eu vou poder contar? A Vox2U vai poder contar com a sua determinação e a sua garra, a sua dedicação aqui? Uhum. Por quê? Porque eu não estou interessado no seu financeiro, não. O nosso interesse não é a quantidade. O meu interesse não é que você seja mais um dos nossos alunos, não. O meu interesse é que você seja mais um dos nossos cases de sucesso. E para isso é necessário a transformação. O nosso foco, a transformação é um dos nossos 3 valores. Os nossos valores hoje é encantar. Então, a missão de encantar os nossos alunos, chega lá na escola, toda a estrutura que nós pensamos ali justamente nesse sentido. O encantar, transformar, ou seja, você entra na Vox2U em algum dos cursos, você precisa sair transformado de alguma forma. Carlos, eu fiz o curso, foi mais ou menos, não, isso não pode existir. Antes disso acontecer, nós demitimos o aluno ou nem fazemos a matrícula, porque não faz sentido. E o terceiro valor é a fluidez. Tem que fluir. Ou seja, o aluno entra para dentro de sala, ele precisa fluir na comunicação. Os processos dentro da escola, as dinâmicas, toda a metodologia, precisa fluir. Então, essa fluência tanto é o nosso interno, com a nossa equipe, com o nosso time, a nossa comunicação também para a comunidade, mas também a experiência do nosso aluno ali dentro. Então, quando você traz ali os 5 pontos de vulnerabilidade, conecta, porque traz essa integridade. E a integridade... O Ronan é algo que eu posso, é um profissional que eu posso confiar. Se ele está dizendo para mim que não vai ser fácil, ele está sendo honesto comigo. Legal. Se ele está dizendo que esse negócio, esse carro, ele eu não sou o único dono, o motor ele não está 100%, já foi batido, ou seja, existe uma honestidade nisso. Isso. E aí afasta, Ronan. É interessante que essa técnica, para você que é empreendedor, que está desejando aí colocar o seu próprio negócio ou já empreende, trazer essa técnica, aplicar essa técnica para o seu negócio é fundamental, tanto no atendimento para cliente, quanto na sua percepção interna ali com o seu time. Por Legal. quê? Isso conecta demais com as pessoas e acaba dando crédito. Eu posso confiar no Ronan porque se ele me disse 5 pontos de vulnerabilidade do negócio, então, quais são os pontos positivos? Eu quero conhecer mais, me fala mais. E aí, a Babel foi vendida para a Disney por $40 milhões por causa dessa estratégia. Legal. Olha como é que a equipe da ME é eficiente. Eu citei o livro aqui, As Armas da Persuasão. Olha só, bota na tela aí, fazendo favor. Olha lá, ó. Fantástico. Povo fantástico. Então, fica uma recomendação de leitura para você que está nos ouvindo aí agora, nos assistindo. Roberto Cialdini. Ele é um fenômeno nessa área, uma referência mundial nessa área. As Armas da Persuasão. Como influenciar e não se deixar influenciar.
E não se deixar influenciar. Que aí entra naquilo que você estava falando. E aí, já que eu estou aproveitando aqui para indicar a leitura, eu também quero indicar um episódio que eu não tenho problema nenhum. Esse nosso podcast foi inspirado no podcast Os Sócios, da Malu Perini e do Bruno Perini. Eu sou fã demais. Fantástico. Eles já devem estar até preocupados com o crescimento aqui do nosso podcast e tudo. E eu gostaria de te recomendar assistir, porque tem um episódio lá dos Sócios que é sobre oratória e persuasão. Tá fantástico. Fantástica a experiência. E, Carlos, existe... Então procura lá, tem no Spotify, tem no YouTube, tá? Os Sócios Podcast, da Malu Perini e do Bruno Perini, e tem um episódio lá que é sobre persuasão e oratória. Inclusive, um dos participantes lá é campeão mundial de oratória. Tem campeonato de oratória, Carlos? Tem campeonato de oratória, tem. E o que é avaliado? Eu queria perguntar lá, mano, como eu não tive a oportunidade de perguntar para o cara que estava lá, o que é avaliado no campeonato de oratória, Carlos? Avaliado esse poder de persuasão, de persuadir, de convencer, de conectar, mas também a arte do debate. Então, toda essa estratégia de você... E o debate é interessante porque nós temos o curso do pós, que é exclusivo para quem já formou na Vox2U e quer dar continuidade, que nós trabalhamos a estratégia do debate. O debate hoje está muito polarizado, mas existe uma beleza no debate. Nós debatemos o tempo todo. Então, essa estratégia de você trazer... de poder convencer as pessoas ali naquilo que você acredita, utilizando a técnica do efeito Sarik ou não, é fundamental para o negócio, para o empreendimento, enfim, é fantástico. Carlos, a gente falou aqui, eu estou com a nossa pauta aqui, com o nosso roteiro, para a gente ir caminhando nesse assunto de oratória. A gente falou sobre ingredientes da oratória, a gente falou sobre persuasão, tipo técnica de rapport na hora de vender e tudo. Um desafio que os empreendedores têm é na comunicação interna com a equipe. Eu, por exemplo, participei do Programa de Desenvolvimento de Líderes ou de Lideranças do Grupo Central, Renildo Flores, cara que a gente admira pra caramba, um empreendedor foda mesmo e tudo. E aí o Kleber, que já esteve até aqui com a gente, me convidou para estar lá no módulo com eles e tudo. E a gente percebe... não especificamente daquela liderança do Grupo Central que eu estou falando, mas uma dificuldade extrema da liderança comunicar com a equipe. Uns estudos que eu fiz, que eu pesquisei antes de ir dar esse treinamento lá nesse módulo de desenvolvimento de liderança lá, é que uma das maiores dificuldades assumidas pelo líder é de comunicar. E tem uma mais específica, que aí eu gostaria de pedir sua ajuda, é de dar o feedback. Como usar uma oratória, técnicas de oratória, de persuasão, na hora de dar um feedback para alguém da minha equipe, Carlos? E aí, essa pergunta não estava no script não, mas eu não podia perder. Muito bom. Nós temos um módulo no nosso curso, na nossa formação completa, que é de liderança transformacional. Esse conceito... o líder, ele como esse protagonista na transformação do liderado, tanto de si mesmo, mas também do liderado. E a estratégia do feedback, existem várias estratégias de feedback. Eu gosto de apontar duas delas, uma baseada no estudo de Marshall Lousada, que é um cientista que foi contratado para uma empresa para poder reduzir o turnover daquela empresa. A empresa estava tendo um prejuízo muito alto com o desligamento de funcionários e tudo. E aí ele foi contratado como consultor e ele percebeu que o índice de crítica, Ronan, estava gigantesco naquela empresa. É mesmo? Índice de crítica, quase que 10, 11 críticas ali para um elogio apenas. E aí ele, ao invés, antes de implementar lá o sistema de tecnologia dentro da empresa, a tecnologia que ele implantou foi inverter esse... Se hoje o índice está 9 críticas, vamos inverter isso. Vamos colocar aí mais elogios e antes mesmo de fazer ali a sua pontuação. E assim ele fez, e é interessante que ele chegou à conclusão que, à medida que ia crescendo a quantidade de elogios para o seu liderado, a produtividade ela aumentava. Então, e aí, com isso ele conseguiu eliminar consideravelmente ali os prejuízos da empresa em relação ao turnover. Qual mesmo? É a técnica que ele utilizou? Ao invés de criticar,
trazer elogios. Elogios sinceros. Afirmações. Sinceros, né? Sinceros, durante o dia. Ou seja, você é o meu liderado e eu quero te dar um feedback agora. Antes de fazer isso, eu vou fazer ali 6 pontuações. 6 pontuações. Porque essa crítica, por exemplo, esse feedback, ele talvez não vai ser tão bom assim para você ouvir. E aí eu vou pontuar aquilo que você fez de bom, ou seja, falando de maneira assertiva mesmo e de maneira sincera. Então ele chegou à seguinte conclusão: a cada 3 elogios, uma crítica. E aumentando, a cada 6 elogios, uma crítica. Olha. Só que ele percebeu que de 3 a 9 elogios, a produtividade... Tem um gráfico na internet aí, muito bom, que você percebe ali a produtividade à medida que os elogios iam aumentando. Só que ele percebeu também que, à medida que ia exagerando demais, a partir de 9, 10, 11, 13 elogios para uma crítica, uma advertência, ele percebeu que a produtividade caía. Ou seja, tanto a falta do elogio, ela implicava diretamente na produtividade, mas também a bajulação, o excesso. Então, a linha de Lousada traz essa estratégia de entre 3 a 6 elogios antes de fazer uma pontuação. Na Vox to You, nós trazemos a estratégia do feedback sanduíche. Já ouviu falar? Não. Essa expressão não. O feedback sanduíche é a expressão pão, recheio e pão. Ou seja, e não é fácil isso, parece simples, mas não é fácil, é justamente fazer esse elogio antes de fazer uma pontuação. Então, eu elogio, eu vou fazer uma crítica, uma observação, um feedback para você aqui agora, mas eu vou primeiro valorizar algo. Ronan, eu percebi que o resultado de ontem foi fantástico, aquele atendimento que você fez, aquela estratégia que você trouxe, olha, trouxe o nosso resultado assim de uma maneira, elevou a nossa expectativa e o resultado impactou o resultado de uma maneira extraordinária. E eu quero dizer para você, se você melhorar naquele comportamento que eu percebo que pode impactar ainda mais, ou pode trazer esse ou aquele benefício, isso vai te trazer uma performance ainda extraordinária. Ou seja, excelente. Eu elevo a estima do meu liderado, faço a pontuação de uma maneira assertiva, também sem bajulação ali, mas de uma maneira assertiva, e depois eu venho com outro elogio. Então, a técnica do feedback sanduíche é justamente isso. Elogio, faço a pontuação que precisa ser feita, depois eu venho com outro elogio. Carlos, você está falando disso? Lá na Tutorianos, a gente orienta os donos de empresa a dar feedback e feed forward. Forward, ok. E evitar dar só feedback. Que é o que mais acontece. O que mais é comum, porque eu costumo dizer que a gente vive numa sociedade que cobra o acerto, mas valoriza o erro. A gente pode fazer um podcast aqui top, conteúdo top, que eu tenho certeza que está sendo, que a galera aí está curtindo e tudo. Mas, se por algum motivo você esbarrar nesse copo e a água cair aqui, ou se a cadeira quebrar e eu cair, daqui 5 anos, alguém que está nos assistindo vai encontrar com outro e falar assim, nossa, encontrei com o Ronan aqui, eu encontrei com o Carlos aqui no shopping e tudo. Que Carlos? Aquele que fez um podcast lá no Dono Cash, o episódio 011 sobre oratória, que deu tal... Não estou lembrando. Aquele só que caiu da cadeira? Ah, lembro. Então, a gente vive numa sociedade que cobra o acerto, mas valoriza o erro. A gente, até como pai, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente recebe o boletim do filho em casa, ele tirou A em matemática, B em ciências, tal, e tirou C em história. Parece que o C vem piscando de leão no boletim, que você só vê o C, você não vê o A e não vê o B. E tem muitos donos de empresa que focam no erro do funcionário, do empregado ali. E aí só dá feedback. E aí, eu gosto do feedback e eu tenho trabalhado também com feed forward, que é o feedback, como o próprio nome diz, é dar um retorno do que aconteceu. Mas também dá o feed forward, que é, a partir de agora, faz assim. Perfeito. O que eu gostaria que você fizesse, depois desse feedback,
é você desenvolver isso, isso e isso. Não agir mais assim, assim, assado. Faz assim. Perfeito. Nós temos um treinamento... Então tem feedback, que a gente deve evitar, porque você acabou de falar aí que 3 elogios para uma crítica, por exemplo. Então, feedback só fode, só avacalha. Não sei como é que eles vão editar esse vídeo aqui não, mas beleza. Né? E tudo. E tem o feedback, que é falar, dar um retorno do que aconteceu, e o feed forward, que é falar como deve se comportar a partir dali no futuro. Nós temos um módulo em Company que é voltado para a liderança transformacional, onde nós aplicamos nas empresas. E aí treinando os líderes justamente nessa capacidade mesmo de se comunicar, de dar feedback, de investir ali na transformação do seu liderado. E um desses perfis, por exemplo, são 3 perfis: o perfil democrático, líder democrático, o líder liberal e o autocrático. Então, numa liderança é importante ter os 3, mas se permanece ali aquele líder que é só quase que 100% autocrático, ele não vai conectar com o seu público ali, aquele que é concentrado na eu mando e você obedece. E ponto final. Não aceita a opinião das outras pessoas ali. Então, trabalhar a questão da oratória para o líder, você que é empreendedor, você que tem o seu negócio, você que tem aí 5, 10, 15, 20 funcionários, é fundamental investir na performance dos seus funcionários. Nós estávamos iniciando a Vox to You no ano de 2022 e estava bem no início mesmo, então estávamos entendendo também toda essa dinâmica, a performance ali na venda, e eu fui atender uma empresa que nós ainda não tínhamos o In-Company para poder oferecer, mas o foco da empresa, do empresário, era dos seus funcionários. E aí, nós entendemos que ouvir a escuta ali para o empresário, chegou um determinado momento que eu reverti aquele atendimento ali, a percepção dele, tirando o foco dos funcionários e colocando o foco nele, no sentido de, olha, todo o seu projeto do teu negócio está na sua cabeça. Se nós treinarmos aqui toda a tua equipe primeiro, antes de treinar você, vai dar uma incongruência. Então, vamos fazer essa experiência primeiro, porque você, toda a cultura da empresa está na tua mente, e como que você vai vender isso é fundamental. Então, vamos trabalhar a sua comunicação, a sua oratória, e aí depois nós fizemos esse treinamento também com a equipe dele. Cara, olha só, vou pedir para colocar aqui na tela um resultado de um estudo muito interessante, que a gente está falando de liderança, comunicação, já que o tema é oratória. Coloca aí na tela, fazendo favor. É o seguinte, ó, um estudo produzido em 2021 pela The School of Life, em parceria com a Robert Half, constatou que, de acordo com os líderes, as habilidades que eles mais precisam desenvolver são 27% espírito empreendedor, 24% aqui em verde calma e 21% comunicação. Ou seja, ó, comunicação na visão do líder, aquilo que ele mais precisa desenvolver ficou em terceiro lugar. Ficou em terceiro lugar. Só que aí foram perguntar, muda a imagem aí, fazendo favor, coloca a segunda imagem aí, foram perguntar para os liderados deles. Foram perguntar para os liderados dele, quer ver? Visão dos liderados. Já de acordo com os liderados, as habilidades que mais faltam em seus gestores são, em primeiro lugar, comunicação. Ok. Então, o líder acha, a maioria dos estudos lá acha que comunicação nem é a principal habilidade que ele precisa de melhorar, e os liderados acham que a principal habilidade que ele precisa de melhorar é a comunicação. Sabe por quê? Existe um Obrigado mito aí. chamado Albert Mirabai, que ele diz o seguinte, que 7% do nosso poder cognitivo está concentrado no conteúdo. Então, qual que é a percepção? Por que isso é real, esse estudo estatístico? Porque o líder, ele já entende, chegou no ponto ali de liderança, e ele acredita que ele é mérito, enfim, tudo, ele estudou para aquilo, ou foi meritocracia para estar naquele ponto ali. Ou seja, não preciso melhorar a comunicação porque eu já sou bom. Só que quando concentra na comunicação, naquilo que estudou, naquilo que preparou, 7%.
Então, Albert, através desse mito, ele traz o seguinte, que o conteúdo não significa que o conteúdo seja irrelevante, não, mas 7% do nosso poder cognitivo está ali na comunicação falada ou escrita. Os outros 38%, e aí, interessante que o gráfico lá do primeiro colocou o segundo tópico, a calma. A calma. A calma. A calma. Ou seja, para transmitir essa calma, de repente, o tom de voz, ele é fundamental. Então, 38% da nossa comunicação está na entonação de voz. Ou seja, a forma com que o líder lidera a tua equipe, trazendo aquela entonação ali. De repente, uma entonação mais agressiva no momento que pedia mais suavidade. Então, isso vai desconectar. Ó, eu acho que eu uso isso aí que você está falando num dos treinamentos que eu dou. Inclusive, eu tenho uma grande amiga, Luciana Ulloa, ela é fonoaudióloga, e ela me apresentou esse estudo aí. Aí, na hora que tiver no jeito aí, coloca aqui na tela, fazendo favor, esse estudo aí. 55% é fisiologia. Cara, eu vou... Isso corporal. aí. Isso aí, cara. Eu vou mostrar aqui. É impressionante, porque aí a gente já vai entrando em falar em público, sobre falar em público, porque eu não lembro direito a pesquisa, ô Carlos, mas... Lelê, é isso aí que você está falando, né? Olha. Isso mesmo. 7% é o que se fala, é o conteúdo e as palavras. 38% é o como se fala. Como se fala. E 55% é o que o corpo apresenta. De gesto, expressão facial e corporal. É isso aí que você está falando. Justamente. Tem uma frase que viralizou muito do Pablo Marçal. Ele é muito polêmico ali e tudo, mas muito inteligente e tudo. Que é, vai direto pro como. Vai direto pro como, correto? Viralizou. Hoje, por que muitas pessoas acreditam que não precisam do curso de oratória? Porque já fala bem, já se expressa bem ali, e acredito, não, eu não preciso do curso de oratória. Eu falo com a minha esposa que é uma loucura nossa de empreender, trazer uma franquia de oratória. Isso lá no início, nós pensamos dessa forma, trazer uma franquia de oratória para o Vale do Aço, que não é algo que é cultural. Então, nós tivemos que trabalhar quebrar os paradigmas e tudo. Então, hoje nós chegamos num patamar que essa cultura foi muito bem feita lá no início, e hoje o público que nós temos ali é um público bem selecionado. Mas ninguém acorda, estou louco para fazer um curso de oratória. Ninguém acorda. E aí, na escola, nós precisamos utilizar também das técnicas de oratória também para poder fazer com que aquele aluno, aquele candidato a aluno, desperte esse desejo. Opa, eu nem sabia que não sabia, eu nem sabia que não precisava. Agora eu já sei que existe. Então, eu vou me especializar porque é isso que eu procurava e não sabia. Então, quando se concentra ali apenas nos 7%, por exemplo, eu tenho médicos como alunos, são 16 médicos como aluno. Qual que é a maior dor de um médico? Que empreende também ali, ou que atende. Qual que é a maior dor? Que eles chegam lá em nossa escola. Carlos, eu preciso melhorar a minha comunicação, porque a linguagem que eu falo para o paciente, na maioria das vezes, ele não entende. Eu falo uma linguagem que só o médico entende. Ou então eu preciso conectar mais com o meu paciente, de ouvir mais. Eu preciso ouvir, me conectar mais com a dor ali do paciente. Então, essa conexão, ela é fundamental. Então, quando está concentrado simplesmente ali no conteúdo, não conecta. 38% é a parte aí do como. Então, a oratória é como, de fato, você comunicar. Então, um tanto de gente foca muito mais no conteúdo e esquece de preparar o como falar e o corpo. E o corpo, a linguagem do corpo. É aquilo que a gente fala na faculdade, a gente tinha aqueles professores que sabiam muito, tinha muito conteúdo, mas não tinha didática. Não sabia transmitir aquele conteúdo. Carlos? Uma frase muito provocante também que eu trago em uma das aulas lá na Vox Show You, e aí você que está nos acompanhando agora pelo canal
o DonoCast. E se você ainda não é inscrito, está acompanhando, mas ainda não é inscrito, eu te faço o convite para se inscrever. Precisamos fazer aí chegar aos 1000 inscritos rapidamente, hein? Aí, tô contando com a sua parceria. Tá lançado o desafio. Lançado o desafio. Deixa hoje, eu entrar aqui e ver quantos que a gente tem hoje. Pera aí. Isso, perfeito. Vou ver quantos que a gente tem hoje, mas o desafio, então, vai ser ultrapassar a marca dos 1000 inscritos. 1000 inscritos. Gostei, hein, cara? Isso. Você me ajuda? Vamos provocar isso. Massa. Vamos ver lá entre os nossos alunos. Então, olha só, essa questão da... Eu tenho uma frase comigo, Ronan, que ela é muito provocativa. Ó, rapidinho. A gente tá com 558 inscritos nesse momento. 558. 558. Você que tá nos assistindo aí, se inscreve no canal, porque vai vir muito conteúdo bacana, assim como esse. Deixa eu ver aqui se vai aumentar o número de inscritos. Ó, já tem gente se inscrevendo aqui, Carlos, ó. Bacana, beleza. Vamos bater os 1000, hein? Vamos bater os 1000. Ronan, com toda essa transição que nós passamos aí, período de pandemia que nós comentamos agora, tem uma frase que eu acredito que você deve concordar comigo. Hoje em dia não basta ser bom. Meu pai tinha uma receita de sucesso, ele não teve muito estudo, mas ele era muito inteligente, ele era um empreendedor dentro da limitação dele. E ele sempre me dizia, meu filho, o segredo do sucesso está em ser. Seja o que você nasceu para ser, consequência disso você vai fazer o que tem que ser feito, você acabou de dizer agora há pouco sobre diligência, e consequência disso você vai ter. Então, ser, fazer e ter é o segredo do sucesso. Nós estampamos lá na nossa parede, lá na Vox to You, esses 3 verbos. Só que, se meu pai estivesse aqui hoje, entre nós, eu poderia dizer, papai, concordo contigo, coloquei isso na minha vida e faz toda a diferença. Só que esse período de pandemia que nós passamos, não basta apenas ser bom. Tem que parecer ser bom. Tem que aparecer ser bom. Então, lá na escola, na academia, eu tenho vários alunos que são muito bem-sucedidos na área em que atuam. Tem um dos alunos lá que chegou para mim, Carlos, eu faturo R$1 milhão no meu negócio e sou a maior referência na região, no estado, mas eu não consigo falar em público. E aí eu olhei nos olhos dele e disse, chamei pelo nome, porque chamar pelo nome também é uma técnica de oratória. Olha, se você fatura R$1 milhão, como você está dizendo, no seu negócio, domina o teu negócio, mas não consegue falar em público, imagina destravando essa comunicação e você vendendo, ou seja, conseguindo comunicar com maestria, tudo isso que, essa maestria que você tem, essa expertise que você tem. Você vai faturar 10 vezes mais. Então não basta ser bom, tem que parecer ser bom, tem que, ou seja, para outros nichos, para outros mercados, de que adianta eu ser a melhor escola de oratória aqui de Ipatinga somente? Sendo que eu posso expandir isso para a região do leste mineiro. Se eu posso expandir isso através da internet para o estado de Minas Gerais. Ô, Carlos, tem uma pesquisa que eu achei ela aqui à medida que você foi falando. Agora, então, a gente vai falar sobre falar em público. Perfeito. Tá? Então, transitando aí, a gente já falou sobre o que é oratória, a importância dele, como que o líder pode usar a oratória, como é que a gente pode... técnicas de oratória e tudo. Tá excelente aqui. Agora a gente vai falar sobre medo de falar em público. Olha só uma pesquisa que eu achei até que foi exagerada, mas depois eu me aprofundei. Medo de falar em público é maior do que o da morte. Diz isso, tem gente que prefere morrer a falar em público. Verdade. E eu costumo desmistificar assim, toda vez que você fala, você está falando em público. A não ser que você tem mania de conversar sozinho. Mas, a princípio, você está falando em público. Perfeito. Não é? Perfeito. O público pode ser para uma pessoa, para duas, para 500. Inclusive, é um dos maiores apertos que eu falei, passei como palestrante e tudo, foi dar palestra para 500 adolescentes numa quadra de uma escola. Cara, nossa! Desafiante. Extremamente desafiante. Eu tinha 1 hora para prender a atenção daqueles adolescentes no tema que eu ia falar, numa quadra de uma escola para 500. Foi chegando o ônibus, foi descendo a aluna, eu falei, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. E aí eu fui ficando nervoso. As pessoas costumam me perguntar assim, Ronan, até hoje você sente frio na barriga na hora de falar em público? Porque já dei palestra em inglês lá nos Estados Unidos, já dei palestra para mais de 1000 pessoas, enfim, acho que eu já falei para diferentes públicos, em diferentes situações e tudo. E eu costumo falar que até hoje eu fico nervoso.
E é o nervosismo que me leva à responsabilidade, porque eu acho que se eu relaxasse demais, eu não ia me preparar tanto. Sim. Então, Carlos, primeira dica, já que tanta gente tem medo de falar em público, como vencer aquele nervosismo inicial? Napoleão Hill, a maior referência de desenvolvimento humano, eu já li quase todos os livros dele, traz essa temática dos medos básicos da humanidade. E realmente, de acordo com Napoleão Hill, eu até brinco em algumas mentorias que eu faço, se Napoleão Hill estivesse aqui hoje, eu poderia dizer, de acordo com o estudo dele, 25 anos estudando e tudo, o desenvolvimento humano, ele chegou a essa seguinte conclusão, realmente, de que o ser humano prefere morrer do que falar em público. Caramba! Prefere morrer. Então, isso é estatística a nível mundial. E aí eu gosto de brincar o seguinte, se Napoleão Hill estivesse aqui hoje, eu poderia dizer a ele o seguinte, tio Hill, talvez não seja medo de falar em público, porque como você disse, público, se você está falando, não tem medo nisso? Não, todo mundo fala de alguma forma, bem ou mal, mas fala. Então, não é medo de falar em público. Talvez seja medo de falhar em público. Você que está acompanhando esse podcast agora, talvez não seja medo de falar em público, porque você fala com toda certeza, até mesmo sem a gente conhecer agora, você fala em público. Talvez seja medo de falhar em público, medo do que os outros vão dizer, medo de dar um branco. Eu estou aqui num podcast agora e se me faltar palavras, se me faltar argumentos, e aí a vergonha, o medo que os outros vão falar, o medo que os outros vão dizer. Então, quando nós trazemos essa percepção, muda completamente. Não é medo de falar em público. Por quê? Esse medo, esse frio na barriga, a última palestra que eu fiz foi em Brasília, para a usina hidrelétrica de Belo Monte, foi uma experiência incrível. E mesmo com toda a experiência também, 6 anos trabalhando com palestras, chegando em Brasília para o alto escalão ali da usina, para os diretores, engenheiros e tudo, deu um frio na barriga porque é natural. Isso é gostoso, é interessante, porque eu não deixo, hoje, eu imagino que isso aconteça com você também, não deixar esse medo tomar conta, e esse medo não paralisa. Mas esse medo, ele é saudável. Eu gosto de dizer que o medo emocional, o medo racional, ele é importante. Aqui, o medo nos dá prudência. Eu procurei uma frase aqui que tem muito a ver com isso daí. A frase está atribuída a Abraham Lincoln, mas eu não sei de verdade se foi ele que falou. Ele fala o seguinte, é melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com essa dúvida e as pessoas terem certeza que você é um idiota. Então as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Adorei essa frase. Falhar em público. E na Vox Show You, no palco ali, toda a estrutura que o aluno tem, é o lugar ideal para falhar. E nesse exato momento agora, nós estamos inaugurando mais uma turma, a 29ª turma nossa, são 16 novos alunos que estão chegando hoje no palco pela primeira vez da Vox Show You e estão começando a trabalhar essa desinibição. Então, não é medo de falhar. Então, quando você se permite, uma das técnicas que nós trabalhamos ali, inclusive ela é fenomenal para quem deseja falar em público, seja qual for esse público, ou até mesmo diante das câmeras, se chama efeito da mera exposição. Você já ouviu? Efeito da mera exposição. Você falou lá quando a sua esposa esteve grávida e vocês começaram a perceber outras grávidas também ao redor. Por que isso aconteceu? Efeito da mera exposição. Quando eu comprei o meu carro dos sonhos, que eu voltei dos Estados Unidos, depois de um ano, eu me dei um presente, no dia do meu aniversário, eu vim aqui na Toyota e comprei o carro do que eu queria, que é um Toyota híbrido, branco, híbrido, e a partir daquele momento, eu comecei a ver outros carros, o mesmo carro híbrido também. Eu imaginava, não, eu sou o único na cidade que tem o carro, é recém-lançado e tudo. Mas não, comecei a ver esses carros, viajava para a cidade da minha esposa, de Divinópolis, e comecei a ver também na estrada, também para todo lado. O que significa isso? Efeito da mera exposição. Então, uma das técnicas que você pode utilizar, tem muitas pessoas que chegam, quase que 95% das pessoas que chegam lá na escola, Carlos, eu odeio a minha voz. Eu não gosto do som da minha voz, eu não gosto nem de assistir, de me ver. Na escola, todas as dinâmicas são gravadas, justamente para provocar esse efeito da mera exposição. Porque vai criar uma familiaridade. Entendi. O fato de não gostar da voz, e aí eu pergunto, quem foi que disse que a sua voz é ruim? Você que está assistindo, quem foi que disse que a sua voz é insuportável, é ruim? Talvez seja uma percepção sua. E talvez essa percepção
não seja a realidade, seja a sua percepção. E a partir do momento que é exposto a áudios, a gravação... Eu odiava a minha voz, Ronaldo. Eu odiava a minha voz. Eu comecei a fazer vários vídeos nos Estados Unidos, morando lá e mandando aqui para o Brasil, postando nas minhas redes sociais, mas eu odiava a minha voz. E a minha imagem também. Mas de tanto me assistir, me ouvir e percebendo também os vícios linguísticos. Vício linguístico também é um inimigo da comunicação, assim. Lá na Vox nós temos um sininho que nós colocamos na hashtag inimigos do NÉ. Ah, tá. Inimigos do NÉ. Eu ia até te pedir para dar um exemplo aí desse tipo de vícios. Vício linguístico, porque o vício linguístico, ele é algo que torna a comunicação cansativa. Então, se eu falo né o tempo todo, eu tinha um vício linguístico que era de certa forma. Então, minha primeira palestra na Uzi Minas foi incrível, foi fantástico. Eu gravei, finalizou com a dinâmica também de energia, foi muito bom, foi muito bom. E aí eu mandei o vídeo depois de um pedaço da minha palestra para o meu irmão é professor de letras, e aí 2 minutinhos de palestra, eu mandei para ele. Cláudio, olha, foi fantástica a minha primeira palestra aqui no Brasil, no palco ali da Uzi Minas e tudo. Carlos, foi muito bom o conteúdo e tudo, mas você percebeu que em 2 minutos, quantos de certa forma você falou? Não. 16 de certa forma você 2 falou. minutos? 2 minutos. 2 minutos. Depois eu fui ver o vídeo e realmente, aí, efeito da mera exposição. Me expus a algo que eu não estava consciente daquilo. Então, os vícios linguísticos, na maioria das vezes, não temos consciência. E a partir do momento que tem consciência, você começa a trabalhar. Então, depois que eu tive essa consciência, eu comecei a perceber, e aí ouvindo os meus vídeos ali, falei aqui 3, 4, eu preciso reduzir. Fazia o vídeo de novo, consertando esse vício. Você me fez lembrar um professor de biologia que eu tive lá no colégio. Ele tinha, toda a frase dele, praticamente, ele terminava com Noan. Aí a gente ficava encucado ali com aquele Noan, né? Aí ele falava assim, ele era professor de biologia, então, sei lá, ele falava assim, então, pessoal, biologia é o estudo da vida. Bio, vida, logia, estudo. Noan? Noan? Aí toda hora ele falava Noan. A gente, como aluno, o que a gente fazia? A gente parou de prestar atenção no que ele estava falando e começamos a contar quantos Noan ele falava na sala. E a gente achava chique, porque a gente achava que Noan era né em francês, entendeu? Mas era só porque ele tinha meio que uma voz anasalada. E aí ele falava, ao invés de falar né, ele falava tipo Noan, né, Noan e tal. E aí uma outra coisa também, Carlos, que eu percebo nesse negócio de falar em público, oratória, já que você está falando desse tipo de vício, são os nossos sotaques e as nossas falas muito regionalizadas. Eu já viajei o Brasil também, dando palestra, dando aula, essas coisas. Tem coisa que só o mineiro sabe. Perfeito. Né? Tem termos que são só usados aqui, tem termos que são usados só no Pará. Aqui, por exemplo, a gente fala muito arreda. Arreda. Será que alguém que está ouvindo aí, a gente sabe o que é arreda? O verbo arredar. O verbo arredar, que é aqui em Minas, né? Isso. E a gente tem meio que a fama de juntar palavras e tudo. E me empresta esse trem para eu negociar. Só mineiro entende, né? Você é mineiro, você tá aí com um celular, um copo, uma caneta na mão e fala, Carlos, me empresta esse trem para eu negociar. E o mais impressionante é que você entende o que eu tô te pedindo e me entrega o que eu tô querendo, né? E uma vez eu estava dando palestra, por exemplo, lá em Cacoal, em Rondônia. Uma faculdade lá e tal, muito legal. E aí eu falei Taruíra. Que é isso? Aí todo mundo ficou me olhando. Aí eu fui descobrir que o bicho Taruíra só chama Taruíra aqui no leste de Minas e no Espírito Santo. No resto do Brasil ele tem outros nomes, assim como a mandioca. Tem outros nomes em outros lugares do Brasil e tudo. Então a gente também tem que tomar cuidado com palavras muito regionais. E é uma coisa que eu trabalho aqui, porque eu tenho um sotaque mineiro muito carregado. E para fazer esse podcast que tem um alcance a nível Brasil e tudo, a gente tem até inscritos da Nova Zelândia, de Portugal já, bem legal. Tem que tomar esse cuidado aqui. E tem como treinar isso. Tem como treinar. Né? Tem técnicas de oratória, é um módulo de dicção, por exemplo, para trabalhar isso, tornar isso consciente, para que você, dependendo do público, quando você traz esse sotaque, eu tenho essa demanda lá na escola também, Carlos, eu sou, o empreendedor, ele cresceu muito, mas veio de
de uma roça, por exemplo, ali, de uma situação mais humilde e tudo, não teve estudo na época e hoje, mas eu quero melhorar a minha postura, meu posicionamento. Por quê? Quando eu levo essa linguagem para todos os ambientes, dependendo do ambiente, por mais que na Vox, e eu gosto de evidenciar isso, se tiver que errar, Ronan, erre na técnica, mas acerte na naturalidade. Você que está acompanhando aí agora e deseja se tornar aí um orador no estado da arte, a principal dica que eu digo para você é justamente isso. Se tiver que errar no palco, diante de uma apresentação, diante de um discurso, erre na técnica, mas acerte na naturalidade. Naturalidade na Vox to You é uma das técnicas mais importantes, porque no final de 30 semanas você vai descobrir qual é o seu estilo. Porém, agora, acesso a mais de 120 técnicas ali para você tornar a sua naturalidade ainda mais evidente. Porque o que engaja, de fato, é a naturalidade. Legal. Só que, se eu tenho um sotaque muito carregado, e dependendo do público que eu vou acessar, não vai ter essa conexão. Então, eu preciso conhecer qual é o público. Então, isso também faz parte da elaboração ali do discurso, que é fundamental. Carlos, eu quero botar aqui uma dica de livro também, que eu li, não sei, provavelmente você conhece. Põe aí, fazendo favor, do TED Talks. Fantástico. O guia oficial do TED para falar em público. E os TED, eu tive a experiência que para mim foi marcante. Eu fui mestre de cerimônias do TEDx Praça 1º de Maio aqui no Vale do Aço. Mestre de cerimônias. Foi incrível. E o mais incrível, aí eu quero falar da emoção que conecta, né? A gente colocar emoção também. Eu fui mestre de cerimônias e o TEDx ou TEDx, alguns falam TEDx, outros falam TEDx. Aqui aconteceu no dia 5 de maio, dia do meu aniversário. Uau, presentaço. E eu tava lá no palco, imagina, no palco do TEDx, sendo mestre de cerimônias, apresentando os speakers lá e tudo. E aí, ao final, eu fui despedir do público, uma plateia de aproximadamente 180 pessoas ali no Zé Lioguin, mais ou menos isso, entre 120 e 140 pessoas ali no Zé Lioguin. E aí, o último palestrante falou assim, não, acabou ainda não. E ele pediu para a plateia cantar parabéns para mim de pé. Então, você imagina, aqui, cara, até hoje eu emociono. Você imagina você ser mestre de cerimônia do TEDx, no dia do seu aniversário, e no final, a plateia ainda cantava parabéns para você de pé. Cara, assim, foi uma experiência inesquecível, agradeço demais a organização desse evento. E aí, por falar de emoção, Carlos, a gente já está chegando ao final aí do nosso podcast que a gente falou bastante aí de várias coisas importantes da oratória, dicas, frases importantes e tudo. Eu virei palestrante não por opção, mas por falta de opção. Por falta de opção. O que aconteceu? Eu sou sinistro. Eu descobri isso lendo um livro que quem usa a mão direita para escrever no Brasil é chamado de destro. E quem usa a mão esquerda é chamado de sinistro, você acredita? Sim, Eu sou canhoto. Canhoto. Eu sou canhoto. Na minha época de colégio, os professores davam um trabalho para a gente fazer em grupo, e aí uma parte do trabalho era a parte escrita e outra parte era a parte oral. Tipo, o trabalho valia 10 pontos, 5 pontos para a parte escrita e 5 pontos para a parte oral. Ninguém queria fazer a parte oral. E poucos queriam fazer comigo, porque a gente já escrevia em... E aí você que é canhoto aí, ou canhota, você vai me entender. A gente já usava caderno de arame. E na minha época, lá de colégio, que eu estou contando, ainda a parte escrita, ela era manuscrita. E para quem é canhoto, Carlos, escrever a caneta num caderno de arame, a nossa mão fica em cima do arame e à medida que a gente vai escrevendo, vai manchando, porque a minha mão vai passando em cima do que eu estou escrevendo. Inclusive, há uns 15 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, a gente ainda usava o quadro com giz, eu tinha que escrever em pé, porque se eu escrevesse apoiando, eu ia escrevendo e apagando o que eu ia escrevendo automaticamente. Olha que curioso. E aí ninguém queria fazer trabalho comigo na parte escrita, porque minha letra era feia, borrava tudo, porque a minha mão ia passando em cima e tal. E aí começou a sobrar para mim qual parte? A parte de apresentação oral.
E aí é lógico, as primeiras vezes, ia lá, não estou aqui para roubar, eu podia estar na rua roubando, né, chutando aqui, e tremendo e tal. Só que valendo 5, a gente tirou 3. Eu falei, uai, Opa. Aí eu queria que você falasse também desse retorno que a gente tem a partir do que a gente vai tendo a experiência, a importância da gente experimentar, da gente se dar a oportunidade de falar Se em permitir. público. Se permitir, eu vou finalizar aqui. Aí eu, como ninguém queria falar em público, na época, e sobrava para eu fazer essa parte, aí depois eu ia fazer a apresentação e falar em público é uma habilidade que pode ser treinada, né, Carlos? Aí quanto mais eu ia lá na frente falar em público, melhor ia ficando a nossa nota. Valendo 5, eu comecei a tirar 3, a nossa turma começou a tirar 3,5, depois 4. E aí que ninguém queria fazer o trabalho comigo, eu comecei a ser o primeiro a ser escolhido na turma, e aí eu comecei a ser disputado para fazer trabalho em grupo, porque eles sabiam que eu ia fazer a parte oral e eu ia fazer relativamente bem feito. Isso eu estava, hoje nem chama mais 6ª série, né? Mas era na 6ª série. E aí, a importância da gente se dar a oportunidade, né? Porque, por exemplo, aqui, só para finalizar essa minha parte aqui, na Tutorianos a gente tem uma consultoria em grupo que chama Decola. E qual que é uma das maiores vantagens da consultoria em grupo? É gerar ali networking, gerar negócios entre os participantes, aprender com o outro, compartilhar o seu aprendizado com o outro. Então, se os nossos clientes lá, empresários, donos e donas de empresa, vão participar do Decola, inclusive a experiência lá é tão interessante que tem cliente nosso que fala que o Decola se pagou só com os negócios que foram gerados entre eles, entre os alunos, entre os nossos clientes lá. E aí eu fico pensando, se é um empreendedor, um dono ou uma dona de empresa, vai participar do Decola e fica lá o tempo todo calado, ele perde a oportunidade de se vender, de vender a empresa dele e de gerar negócios. Com certeza. Com não certeza. É? Então, o primeiro passo é se dar a oportunidade, né, Carlos? Se permitir. Se permitir. Se permitir. Hoje, eu jamais imaginaria que um ambiente de negócios, sempre foi o meu sonho, ter um ambiente de negócio onde eu pudesse transformar a vida das pessoas e de negócios. E a Vox 2U veio materializar isso. Então, eu tenho alunos lá na Vox hoje que chegam para mim, Carlos, eu não estou aqui por causa da oratória. E você acredita que eu fiquei triste por causa disso? Não, porque esse é o meu propósito. A oratória não é o fim, a oratória é o meio. Então, eu estou aqui na Vox 2U hoje por causa do seu network. Aí. E nós brincamos lá também que o objetivo é fazer com que o network da Acho até sei qual que foi o seu aluno que falou isso, tá? Eu conheço bem. Seja esse network valioso, entregar um network valioso para os nossos alunos. Nós promovemos os nossos alunos o tempo todo também e fazer negócio é fundamental. É dentro da escola, então nós promovemos isso o tempo todo. Então, se o empreendedor, ele conhece, tem a expertise do negócio dele, mas ele não consegue comunicar, meu Deus do céu, isso é um gargalo gigantesco. É gigantesco. Olha quanto dinheiro está esvaindo. Deixando na mesa, na mesa, porque não consegue comunicar. Então, isso nós trabalhamos de maneira muito direta com os nossos alunos. Olha, seja o principal influência do teu próprio negócio. Você que deseja empreender o que você está empreendendo, não existe ninguém no mundo melhor do que você para vender a cultura da tua empresa. Então, seja o influência do teu próprio negócio. Comece a falar, comece a expressar. O bem feito é melhor do que perfeito, e comece a treinar, comece a fazer. Na escola, a metodologia como um todo, ela é uma academia, porque é justamente isso mesmo. Eu vi que você usou a expressão em academia. Academia, treinar, amanhã, na semana que vem vai treinar de novo. Então, mesmo sendo já bem sucedido na área, tem como você melhorar a sua comunicação. Eu tenho alunos, por exemplo, que chegou na Vox 2U, eu não quero ser palestrante. Eu quero melhorar a minha comunicação com os meus gerentes, os meus diretores, os meus sócios. Isso. E ao longo da metodologia, ao longo das aulas, ele despertou. Por quê? Por exemplo, tem um dono de uma indústria mecânica. Não, Carlos, eu não preciso de estar presente nas redes sociais porque o meu cliente não está. Belgo, Aperan, Uzi Minas, meu cliente não está lá. E aí, ao longo das aulas, tudo bem, vai trabalhar a comunicação ali como um todo, o discurso e tudo. E aí, ao longo das aulas, ele percebeu,
tudo bem, os meus clientes finais não estão na internet lá, mas o meu cliente interno está. Os meus colaboradores, os meus 450 colaboradores estão. Então, fez sentido para ele ir lá, colocar a cara, começar a criar conteúdos lá para vender a cultura da empresa, os valores, os princípios da empresa ali nas redes sociais. Ou seja, humanizar a rede social da empresa internamente. Legal. Então, a oratória vai muito além. A experiência que nós proporcionamos vai muito além da oratória, porque esse autoconhecimento, esse destravamento é algo que é imprecificável, com certeza. Carlos, me veio a ideia aqui. Você pode ficar à vontade para negar ao vivo aqui, tá bom? Mas me veio a ideia o seguinte, a gente está lançando uma turma de decola, de empreendedores que querem aumentar o lucro da empresa e melhorar a qualidade de vida de todo mundo envolvido na empresa, inclusive ele. Beleza? E se, Carlos, a gente fizer um encontro do Decola lá na Vox2U e você dá uma degustação para os nossos clientes lá do Decola de técnicas de como que eles podem se apresentar lá para um ficar conhecendo o outro. Top? Perfeito, fechado. Pode negar. Fechado. Pode negar. Fechou mesmo? Gente, eu juro que não tá combinado, não. Foi ideia aqui que veio. E agora? E eu gosto de dizer o seguinte, nunca negue um palco. Nunca negue um palco, seja qual for o palco que você foi convidado. Eu acabei de ser convidado aqui agora por um palco. Palco da Tutorianos. Então, como? Não tem como negar. Então vamos lá, Carlos. Você que está nos assistindo aqui agora, se inscreva no Decola, contrate o serviço do Decola, porque além de ter todo o nosso apoio para aumentar o lucro da sua empresa, melhorar sua qualidade de vida, explodir seu networking, a gente acabou de incluir aqui mais um encontro que vai ser na Vox2U, que fica no Vila Iluminata, aqui no Horto. Segundo piso do Vila No segundo piso, inclusive quero mandar um abração para o Marco Antônio, para a Fernanda lá do Vila Iluminata. Ficou um mall muito gostoso, onde a gente encontra tudo, pertinho do nosso escritório. Eu resolvo um tanto de coisa lá. Então, um abração para o Marco Antônio e para a Fernanda. E aí, então a gente está incluindo, então, só para essa turma que a gente vai formar de Decola agora, uma reunião de todos lá na Vox2U para você ajudá-los a um se apresentar para o outro e a gente promover uma rodada de oportunidades lá. Topa? Topado. Fechou. Fechado. E por que não, a partir dessa experiência, uma turma exclusiva? Aí. Uma turma de 15 semanas para todos, porque eu vejo que achando que aqui só tem águia nessa mesa, já tá um fazendo negócio com o outro aqui, aí, ó. Olha só, e esse negócio aí pode virar um outro negócio ainda maior ainda, porque eu gosto de dizer, Ronan, que dentro de um empresário existe um potencial palestrante. Ou seja, eu já palestrei já com vários outros palestrantes, até aqui da região e de fora, e às vezes, por não ser a profissão dele, foi convidado por causa do resultado e tudo, e sempre aquela expressão, olha, eu não sou palestrante, e até diz isso no palco, eu não sou palestrante, eu não me formei para isso. Mas o que é palestrar? Palestrar é você trazer a expertise de um conhecimento que você domina. Então, trazendo técnicas para isso, a sua comunicação vai ser muito mais assertiva. Então, você que é empresário, nunca diga que você não é um palestrante, você é um potencial. Precisa de técnicas para isso. Massa. E a Vox2U está aqui, eu estou aqui para ser o seu mentor e destravar todo esse potencial aí para brilhar no palco aqui em Minas Gerais e no Brasil, por que não o mundo? Excelente. Bom, estamos chegando ao final do episódio 011, que o tema é oratória, persuasão, como se vender, como dar feedback, enfim, nós aprofundamos em bastante coisa aqui. Espero que vocês tenham ficado com gostinho de quero mais. Carlos já está convidadíssimo para participar novamente e tudo. E quero agradecer novamente os nossos apoiadores, ME Estúdio e Publicidade, que a gente já falou aqui no começo do nosso episódio. Estrutura incrível, mas o principal diferencial vocês viram aqui, ó. A gente ia batendo papo aqui, o pessoal, a equipe lá já projetava sobre aquilo que a gente estava falando. Há um suporte total, incrível da ME Estúdio e Publicidade, que fica aqui. Aqui, quando eu jogo no endereço, o estúdio aparece em Baúbas.
mas a referência para mim é o Unileste aqui, que fica praticamente em frente da portaria do Unileste do Bom Retiro, tá? Venha conhecer a estrutura da ME Estúdio e Publicidade e não deixe de conhecer a equipe, que ela é o diferencial aqui. A gente também tem a Padaria Timirim, Carlos. Eu vou deixar com você aqui no final um voucher para você lanchar na Padaria Timirim, que fica ali em frente ao Hospital Municipal de Timóteo. Uma padaria já tradicional, existe há anos, e chega procurando bolo de mandioca. Fala que foi sugestão minha. Já vou deixar um voucher para você e sua esposa tomar um bom café lá, um lanche lá, à vontade, tá? E quero agradecer também a Tutorianos pelo apoio, porque na Tutorianos a gente não é daquele que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não. Na Tutorianos a gente também tem gestão responsável. Não é porque o podcast é nosso que se a gente não achasse que ia gerar valor, agregar a nossa marca e que o investimento não valesse a pena, a gente não ia botar. Perfeito. Então, assim, a Tutorianos só entrou a partir de agora porque a gente entendeu que uma marca agrega com a outra e que a gente estava no momento de investir na marca Tutorianos aqui nesse podcast. Fantástico. Então, a gente vende aquilo que a gente pratica. Então, nós estamos aí apoiando o Dono Cash. Espero que todos vocês tenham gostado. Não perca de jeito nenhum o episódio 012, porque a gente já está entrando aí para falar sobre como fazer esse ano ser o melhor ano da minha empresa. Uau, fantástico. Através de planejamento e metas reais. Então, nós vamos falar de planejamento e principalmente sobre como definir e bater meta. Perfeito. Esse é o nosso próximo episódio. Quero te agradecer, Carlos. E deixa aí aqui o gatilho da reciprocidade. Que isso, hein? Esse conteúdo transforma vidas. Esse é o nosso Coffee to You, café que foi desenvolvido exclusivamente Pode lá. Pode abrir aqui? Pode. E trouxe para você, para sua esposa. Sei que você é o amante aí do café também. Sou mesmo. Chique, gente, ó. Tem aqui já o material de divulgação. Isso. E você que está acompanhando, você chegando lá na nossa recepção, você vai tomar esse café aí conosco. Café. Tem a ver com o que você falou, né? Ser, fazer e ter. Fazer e ter. Cheirinho incrível aqui, aroma, hein? Muito bom mesmo. Muito obrigado. Carlos, deixa sua mensagem final aí pra gente e como que a gente encontra você nas redes sociais, como é que quem quiser ter contato com você pode te achar aí, fazendo favor. O meu perfil pessoal, Carlos Silva Mentor, @Carlos Silva Mentor, você vai me achar lá. O arroba da Vox2U, vox2u.ipatinga, acessa lá para você acompanhar também todas as nossas atualizações. Vox2U é VOX, 2, número 2 e U. Ou seja, voz para você. Dá até para trabalhar aí a questão da trava-língua, Vox2U. Então, espero você lá, você que está acompanhando, lançar um desafio aqui. Ronan, nós vamos ter uma turma só para empresários bem-sucedidos. No dia 28 desse mês, nós inauguramos mais uma turma de executivos e empresários de 9 horas da manhã ao meio-dia. Então, são 30 semanas. Eu já estou formando uma turma agora que são de 40 semanas, é uma turma também de 18 executivos, e agora nós estamos na formação dessa nova turma que vai inaugurar dia 28 desse mês. Então, você que está acompanhando esse podcast, que é empresário, que é empreendedor e quer conhecer o que a Vox2U pode proporcionar na sua vida, no teu negócio, no teu empreendimento, se você empreende em casal também, vem com a esposa, deixa a mensagem aqui nos comentários desse podcast, desse episódio, e você vai ter um presente meu aí, que é uma mentoria de 1h30 lá na escola. Que diretamente chique, comigo, hein? Uai, eu já vou fazer o comentário aqui agora, já para eu ganhar essa 1h30. Como ele está promovendo essa oportunidade aí para vocês, eu quero deixar claro, hoje é dia 6/6/2024, então essa promessa, essa data que ele acabou de falar é referente a esse mês de junho de 2024.
e 24. Mas vocês estão sempre oferecendo turmas lá, sempre tem oportunidade, independente da época que está sendo assistido esse podcast aqui. Isso, perfeitamente. Excelente. Carlos, quero te agradecer demais. Com certeza nós vamos usar ali o Coffee to You para poder servir os nossos clientes lá na Tutorianos e compartilhar bons momentos lá. Fica o convite para você ir lá na Tutorianos conhecer e o nosso escritório. Vamos firmar mais ainda essa parceria, com certeza. E para você que está nos assistindo aí, não deixe de se inscrever no canal. Lançamos o desafio aqui de alcançar 1000 inscritos. Então, se você acha que esse conteúdo valeu para você, princípio da reciprocidade. Perfeito. Envia para alguém o link, sugere para ele se inscrever no nosso canal, que todos nós só temos a ganhar, inclusive você, com essa promoção do nosso canal aqui, tá bom? E a mensagem que eu deixo para você é o seguinte: você tem uma história que merece ser contada. Então, conte a sua história, seja influenciador do seu próprio negócio, da sua própria empresa, do seu próprio destino, porque vale muito a pena, Ronan. Vale muito a pena quando você consegue contar a sua história com maestria e perceber o efeito dessa história na vida de outras pessoas, inspirando também. Então, com toda certeza, você tem uma história também que é fenomenal e conta essa história também através do podcast e todas as suas postagens. Então, isso é imprecificável, com certeza. Massa. Muito obrigado. Gente, você que tem interesse aí, pode ir lá no Instagram, @RonanDelfim, RONAN Delfim. Só tem eu lá, Ronan Delfim. Também a gente está presente aí no YouTube através do nosso canal. Esse nosso podcast também vai para o Spotify. Né, Luquinha? A gente vai conseguir colocar no Spotify esses episódios aqui. Já temos 9 episódios lá no Spotify. Em breve vamos colocar o 10º. E esse 11º. Carlos, muito obrigado, sucesso, que Deus te abençoe, viu? Um abraço. Tamo junto. Gratidão. Valeu. Yes.